6 meses depois. Capítulo 6. Brooke, Brooke, Brooke! A multidão estava vibrando meu nome. Meu coração acelera. Minhas palmas estão suadas. Começo a tremer quando levanto meu arco. Equilibro-me mantendo a postura, sussurrando uma oração silenciosa em voz baixa. Então solto a flecha. Diana. Acerto meu alvo bem no centro. Aliviado, viro-me para olhar para a plateia e, sem me cerro os olhos contra a luz da primavera. Conforme meus olhos se ajustam ao ambiente, lembro-me de onde estou. Não estou em uma arena, mas em um campo de tiro em Fort Knox. Uma grade de campo, um grande campo de grama, lindo e tranquilo, salpicado pelos primeiros botões da primavera. Não estou lutando até a morte, mas participando de uma competição anual de tiro ao alvo em Fort Knox. Ao meu lado está Molly. Ela faz seu próprio disparo e também acerta o alvo. Molly, Molly, Molly! Canta a multidão. Meu espírito competitivo se acende. Molly e eu somos os dois últimos restantes na competição eliminatória. Agora temos que ir de frente em frente, percorrendo uma pista de obstáculos, atirando em alvos móveis que surgem conforme avançamos. Ela é composta por carros, pneus, cordas e redes para escalar. E se tornou o que eu mais gosto de fazer no treinamento. Na verdade, já fiz isso tantas vezes que sei pular e zigue-zaguear como uma ninja. Uma buzina soa e partimos. Salto do capô de um carro para uma rede, girando para atirar no alvo que acabou de aparecer atrás de mim. Acertei bem nos olhos e ele volta a descer. Subo rapidamente pela corda e chego a uma plataforma. Imediatamente, outro alvo aparece abaixo de mim. Agacho-me e atiro. Acerto o alvo e ele desaparece. A multidão começa a vibrar. Deslizo pela rede do outro lado e passo correndo pela pilha de pneus. Um alvo aparece do outro lado. Quase posso vê-lo através de uma abertura de pneus. Atiro pelo buraco e ele desaparece. Imediatamente, outro aparece no final da pilha, bem ao lado da linha de chegada. Corro em sua direção e derrubo no meu caminho, sem nem diminuir a velocidade no processo. A multidão grita e vibra quando cruzo a linha de chegada. Eu venci. Brooke, Brooke, Brooke! Ofegante, inclino-me para a frente exausta pela corrida e deixo o som da multidão vibrante penetrar na minha mente, lembrando-me de que não é um grito rouco de Bill Wittmans, mas de alegria e apoio dos meus amigos e aliados. Vejo meu instrutor, o General Rice, de pé em sua típica pose de braços cruzados. Há um leve esboço de sorriso em seus lábios. É o que diz que está satisfeita com a minha atuação. Vencedora do nosso primeiro concurso anual de tiro, anuncia, é Brooke Moore. Na plateia, vejo Bree e Charlie enlouquecendo e sinto uma onda de orgulho. Durante os últimos 6 meses em que estamos em Fort Knox, ambos cresceram. Bree fez 11 anos e a cada dia parece mais um adolescente. É incrível o que faz uma dieta saudável de vegetais e carnes para uma garota. Nima também está na plateia, observando com orgulho como uma mãe substituta. Ela se tornou importante para mim. Nima é uma das mulheres mais gentis com que tive o prazer de conhecê-la. Ela cuida bem de todas as meninas da casa, garantindo que nossa roupa de cama esteja limpa e remendada, e embora possa ser feroz, a vida é harmoniosa para ela. Mas também vejo Ben. Ele está aplaudindo daquela maneira silenciosa e sem emoção, que agora espero dele. Sinto um nó formar no meu estômago. Surpreendo-me de que ele até tenha vindo me ver competir, mas já que tem feito tudo para se manter distante de mim. Molly e Ryan vêm me parabenizar pela vitória, rapidamente me distraindo dos meus pensamentos. Essa é a garota que disse que eu ia competir? Diz Ryan, beijando minhas bochechas cordialmente. É verdade. O General Rice precisa de mais um pouco de incentivo para que eu participe. Eu estava aterrorizada de ficar novamente diante de uma plateia depois de tudo que eu passei nas arenas, preocupada com que pudesse causar outro flashback, mas que as pessoas torçam por mim pela minha habilidade em vez de berrar pelo meu sangue é algo que é curativo. Meu único desejo é que eu pudesse ter convencido Ben a participar também, mas ele não toca em uma arma desde aquela primeira noite no nosso posto avançado.
Típico, diz Molly, revirando os olhos de forma brincalhona. Mesmo que a Brooke não queira fazer algo, ela ainda é melhor do que o resto de nós. Não consigo evitar de sorrir. O apoio dele significa o mundo para mim. Já que Ben parece estar se afastando cada vez mais de mim, às vezes penso que a amizade deles é a única coisa que me mantém em pé. E então, digo, vou ganhar uma medalha ou algo assim? Molly ri. Não é tão fácil quando se tornar um soldado considerado em Fort Knox. Ela me diz sabiamente. Sua recompensa é apenas aproveitar o seu triunfo. Isso é bom o suficiente para mim, respondo animada. Não é apenas na minha mente que sou rejuvenescida pelos últimos 6 meses vivendo e trabalhando em Fort Knox. É o meu corpo. Engordei, meus músculos estão fortes e todas as minhas feridas estão curadas. A mordida de cobra agora não passa de uma cicatriz fria e prateada na minha panturrilha. Bree e Charlie correm em minha direção. Penélope corre em minha direção também. Quando me alcançam, me abraçam e Penélope lambe minha mão. Vejo-os florescer. Vê-los florescer é a melhor recompensa de todas. Quer ir à Trish? Bree pergunta, assim que me liberta do seu abraço de urso. Charlie e eu vamos jogar Jenga. Charlie e Bree têm passado o tempo todo livre com os habitantes da floresta, particularmente com Trish e sua família, aprendendo a procurar comida e brincando. O pai de Trish esculpiu um jogo de Jenga que tem sido muito jogado desde então. Eu adoraria, digo a ela, mas tenho planos. Olho para o Rian timidamente. Ele sorri e Bree olha para mim e para Rian e então assente com conhecimento de causa para Charlie. Eles acham que algo romântico está acontecendo entre nós, mas na verdade não é. Pelo menos acho que não é. É só o que temos passado muito tempo juntos na floresta, caçando e pescando. Juntos, além de discutir nossas posições em Fort Knox e o isolamento do comandante. Porque, embora eu ame ver as crianças prosperarem, também não sei no meu coração se posso ficar aqui para sempre. Preciso procurar por sobreviventes. Tenho o dever moral. Ben tem estado seguro. Fora do radar por 6 meses. Não posso colocar minha vida em espera por alguém que me parece não querer mais me conhecer. Vamos, Rian diz, apontando para o caminho que nos leva à floresta. Praticamente posso sentir o olhar de Ben daqui. Não gosto de magoá-lo, mas ele não posso ficar em pausa para sempre. Ele é quem está se afastando de mim, não o contrário. Assinto com a cabeça e vou com Rian. A floresta se tornou-se meu lugar favorito. Por mais que eu ame Fort Knox e o quanto ele funciona bem, como uma máquina bem ajustada, nada supera a paz e a tranquilidade da floresta. Se algo de bom saiu da guerra, é que a natureza está tendo a oportunidade de recuperar a terra. O único desejo é que, se a civilização de recuperar, não destruamos o meio ambiente novamente. Rian e eu vamos direto ao rio, verificar as varas, comer a comida fornecida por Fort Knox é uma coisa, mas pegar nossa própria comida fresca e cozinhá-la na fogueira é totalmente diferente. Descobrimos que ambos tivemos capturas. Puxa minha vara e tiro uma truta. Cujas escamas brilham à luz da primavera. Boa pescaria, diz Rian quando me vê. Ele está sorrindo, mas não tenho vontade de retribuir o gesto. Que foi? Pergunta ele, ao notar minha expressão medíocre. Qualquer um diria que você acabou de perder a competição de tiro. Respiro fundo. A primavera chegou, digo, e acho que é hora de partir. A expressão de Rian cai. Ele sempre soube que esse dia chegaria, mas já acho que esperava que eu mudasse de ideia. É assim que você quer? Rian pergunta. Viro-me para a água. Ela é clara e brilhante. A beleza disso é impressionante. Queria não ter de dizer para deixar para trás essa paz e tranquilidade quando acabei de encontrá-la. Eu digo hesitante. Mas ele insiste, capturando um tom de fundo. Mas faz uma pausa. Mas o que exatamente o futuro reserva? O país, a civilização? Vamos algum dia recuperar isso? Ian balança a cabeça e solta uma pequena risada. Salvar pessoas não é o suficiente para Brooke. Ela precisa salvar o mundo.
Sei que ele está só brincando, mas eu não consigo evitar de ficar um pouco irritada. Bom, por que não? Questiono. O que há de errado em querer que todo mundo volte a ser como antes? Fort Knox é basicamente uma cidade normal em muitos aspectos. Se eles conseguem, nós podemos conseguir em outro lugar, replicar o modelo, sabe? Acho que você está adiantando um pouco. Bufo e me inclino para verificar minha vara novamente. Há uma outra truta se contorcendo na ponta. Tiro da água e coloco na margem. Ela ofega seus últimos suspiros antes de ficar imóvel. Talvez eu seja uma idealista, digo, mas salvar algumas vidas aqui e ali não vai fazer uma grande diferença. Temos que reconstruir o país. Eu queria. Faço uma pausa, lutando para expressar meus sentimentos. Eu gostaria que você me apoiasse. Ei, diz Rian em voz baixa. Me desculpe, eu só não quero que você morra. Isso é tão ruim assim? Em seguida ele apoia a mão em meu braço. Que tal lidarmos com o futuro quando chegarmos lá? Fica em silêncio e ficando ali, um ao lado do outro, estamos. Então, sinto sua mão deslizar até a minha. Por um breve momento, deixo os seus dedos se entrelaçarem com os meus. Então me afasto. Rian não diz uma palavra. Não questiona nem me pressiona. Não faz isso nos Não fez isso nos poucos 6 meses. Olho para ele. Seus olhos ardem de desejo, seu olhar fixo nos meus lábios. Estou dominado pelo desejo de beijá-lo. De repente, ouvimos um estalo de galhos e os sons de passos pesados. Nós pulamos quando Molly aparece, frenética, correndo atrás de nós os arbustos, suas bochechas vermelhas quanto o cabelo. Que foi? Pergunto, aterrorizada. Uma mensagem, diz ela ofegante. Ian franze a testa. Uma mensagem? O que ela quer dizer? Uma transmissão, diz Molly novamente. No rádio, alguém entrou em contato conosco no acampamento nos Estados Unidos. Rian e eu trocamos olhares de incredulidade. Mal posso acreditar que seja verdade. Um acampamento de sobreviventes nos Estados Unidos. Dou meia volta e corro pela margem em direção a Molly. Guardo meu peixe em uma bolsa enquanto vamos. Rian me segue, deixando o beijo que nunca aconteceu na margem do rio. E enquanto corro, sinto que está tudo prestes a mudar. Capítulo 7. Meu coração bate forte enquanto atravessamos a floresta. Uma mensagem da América? O que poderia ser? Molly também deveria ter alertado os habitantes da floresta sobre as notícias, porque todos estão correndo alguns passos à nossa frente, em direção ao recinto. Triste me vê e salta em minha direção. O que está acontecendo, Brooke? Pergunta ela, agarrada em meu braço. É algo ruim? Balança a cabeça. Não é ruim. Alguém entrou em contato conosco, de outro acampamento da América. Seus olhos se arregalam de espanto. Conforme atravessamos os portões, vejo que literalmente todos os habitantes de Fort Knox estão reunidos na praça principal, onde celebramos nossas festas com fogueiras. Com todos os habitantes da floresta também lotando o local, está completamente cheio. Há tanta gente amontoado que alguns se espalham pelas ruas laterais. Acho que não via tanta gente no mesmo lugar desde antes da guerra. Alguém montou um pequeno palco improvisado e outros guardas estão ocupados conectando alguns alto-falantes. Eles vão usar a energia solar para transmitir a mensagem para que todos possamos ouvir. Os bancos que costumavam ficar cheios ao redor da fogueira ficam colocados na frente para que algumas pessoas possam se sentar, mas ninguém o faz. Estão ocupados demais, andando de um lado para o outro, ou em pé com o ar preocupado. Todos se sentem desconectados com a notícia. Desconcertados com a notícia. Mas enquanto a maioria reage com angústia, a principal emoção me atravessa é a excitação. Esta pode ser a faísca, o momento em que esperei para começar minha busca por sobreviventes. Trish, Molly, Rian e eu abrimos caminho entre a multidão. Procuro por Bri, sabendo que ela estará aqui em algum lugar, mas a gente demais, eu não consigo vê-la. De repente a multidão cai em silêncio absoluto. Olho para cima e vejo o comandante subir no palco. Acho que a maioria de vocês já ouviu as notícias de alguma forma ou de outra, disse ele. Então estou aqui para confirmar que sim, que de fato captamos uma mensagem de rádio dos Estados Unidos. A multidão suspira,
Há um burburinho quando as pessoas começam a sussurrar. Alguém se move entre a multidão e se desliza para o meu lado. É o Zeke. Posso perceber, no instante em que olhos nos olhos deles. Posso perceber, no instante em que olho nos olhos dele, que ele está pensando o mesmo que eu. Que isso pode ser um catalisador que muda o rumo, que faz a maioria das pessoas perceberem que temos o dever de sair e procurar sobreviventes. Porque aqui finalmente está a prova definitiva de que eles existem. O comandante tenta acalmar a multidão com os braços. É uma mensagem gravada, explica. Não podemos determinar quanto tempo foi feita. Pode ser feita até mesmo de antes da guerra. Capítulo O Olhar de Zeke. E o que diz essa mensagem? Pergunta alguém. A frequência não está clara, responde ele. E às vezes a mensagem é cortada, mas vamos reproduzi-la para vocês. Ele acena com a cabeça para um dos guardas que se aproxima do rádio conectado aos alto-falantes e aciona o interruptor. Imediatamente a mensagem geme e tapa os meus ouvidos enquanto um chiado agudo sai dos alto-falantes. O guarda rapidamente ajusta o volume para cancelar o ruído horrível. Agora o som de crepitar preenche a praça. É interrompido imediatamente por silêncio, onde a transmissão é cortada. Todos ouvem com atenção. Aqui é do batalhão. Nossa base, Texas. Sobreviventes, mas... Meu coração se aperta. É só isso. Uma mensagem confusa sobre batalhões, Texas e sobreviventes. Mas duas coisas me surpreendem mais do que qualquer outra. A primeira é que esta mensagem veio de um recinto militar. A segunda é a última palavra, mais. Por que não posso deixar de pensar que poderia ser mais ou sim more? A voz está distorcida demais para saber se pertence ao meu pai. E embora não haja como distinguir as palavras que preenchem o silêncio antes de ser pronunciada, a pessoa poderia facilmente ter dito há muito mais. Mas também teve tempo para encaixar. Aqui é Lawrence Moore, penso. A mensagem se repete novamente. Me esforço para ouvir as palavras, reconhecer a voz, entender completamente o que é dito e por quem, mas não adianta. O volume da multidão subiu outro nível. Há inferência demais e os silêncios cortam as palavras mais importantes. Tudo o que sei, com certeza, é que em algum lugar do Texas há uma facção militar que sobreviveu o suficiente para enviar uma mensagem para outros sobreviventes. E embora fosse uma grande coincidência, existe uma pequena possibilidade que seja meu pai. Conseguimos enviar uma mensagem para eles? Gritou uma mulher. Temos alguma ideia de quem enviou? Clama outro. Esse é o ponto, grita alguém. O ponto é que há outros acampamentos. Não somos os únicos. Parece que o pandemônio desceu sobre o complexo. O comandante agita os braços, tentando fazer com que todos se calem. Não conseguimos fazer contato por rádio com eles. Como eu disse, a mensagem é gravada e repetida em loop. Não há como saber se as pessoas que enviaram essa mensagem estão vivas. Estamos vasculhando por onda de rádio há 4 anos. Zeke grita ao meu lado. Não teríamos ouvido isso se fosse algo antigo? A multidão concorda e o comandante parece nervoso, como se estivesse começando a perder o controle. Todos começam a gritar ao mesmo tempo. Precisamos fazer contato. Podemos enviar uma equipe de busca e resgate? De repente sinto que as marés de opinião estão mudando. Nunca antes as pessoas em Fort Knox haviam recebido um chamado direto. Antes, era fácil para eles ficarem de braços cruzados porque não havia provas reais de que existiam outros acampamentos de sobreviventes por aí. Mas agora a prova chegou e as pessoas estão se inquietando. Rian me dá um sorriso triste. Ele sabe muito bem do que estou pensando. Que quero partir em busca de sobreviventes texanos. Ele sabe que finalmente está prestes a me perder. Sinto terrível por ele. Mas, quando olho para as expressões triunfantes de Molly e Zack, minha determinação volta. A mudança de rumo é emocionante para todos nós. Meu sonho de reconstruir a civilização pode estar prestes a se tornar realidade. Agora só preciso que as pessoas de Fort Knox exijam que o comandante use recursos para começar a ajudar pessoas necessitadas. Mas ainda há uma forte facção isolacionista que se opõe àqueles que estão desafiando o status quo.
Não podemos arriscar que nos encontrem, eles clamam. Seria uma missão suicida. Todo mundo grita. As vozes exigem a ajuda do comandante, se tornam mais altas, mais usadas e mais fortes, mais contundentes. Começa a abafar o grito dos isacionistas e quaisquer vozes de apoio ao comandante. Fizemos um acordo há anos, grita o comandante. Fort Knox não busca sobreviventes. Nossa própria sobrevivência depende de permanecermos em segredo e oculto. Mas enquanto olha para a multidão, sua expressão muda, como se pudesse ver que isso não é suficiente. Que há muitas pessoas que não concordam com isso. Peço a todos, por favor, que se sentem e discutamos isso democraticamente, ele pede. As pessoas começam a se calar surpresas com a menção à democracia, algo que um forte liderado por um comandante militar geralmente não experimenta. Veja a expressão de desgosto do general Rice, como se ele preferisse que isso não fosse resolvido diplomaticamente. Não há necessidade de gritar e discutir, acrescenta o comandante. Não vou forçar as pessoas a fazerem coisas que não querem, mas precisamos de uma discussão franca e honesta sobre o que isso implica, como as decisões podem afetar o resto do grupo. A segurança de Fort Knox sempre foi e sempre será a minha principal preocupação. Todos nós acordamos sentados no chão e nos bancos. Lembro-me das crianças no jardim de infância sentado no tapete de história. Só que somos soldados e estamos discutindo algo muito mais grave do que as crianças há 5 anos poderiam imaginar. Agora o galo inventou de cantar. Digamos que a mensagem é recente, começa o comandante. Podemos considerar como o fato há, efetivamente, sobreviventes por aí. Quem acha que deveríamos procurar sobreviventes? Há uma votação por show de mãos, e olho ao meu redor e vejo que muita gente, além do nosso grupo, levantou a mão em sinal de apoio. Sinto um turbilhão de felicidade no meu estômago a saber que tantas pessoas compartilham minha crença sobre a busca de sobreviventes. E quem de vocês propõe que façamos com vocês? E o que vocês propõem que façamos com eles? O comandante pergunta com calma. Nicholas, um homem do nosso grupo, começa a falar. Queremos fazer missões curtas de resgate e trazê-los de volta ao forte. A General Rice balança a cabeça. Isso estaria fora de questão. Alertaria os traficantes de escravos sobre nossa presença. Então, que tal criar um grupo de um lugar seguro para eles perto? Molly pergunta. Poderíamos treiná-los para vigiar e patrulhar como fazemos. As pessoas murmuram em concordância como se fosse uma boa ideia. Isso tornaria Fort Knox uma cidade separatista em vez de isolacionista. Quantas pessoas estariam dispostas a construir esse novo forte? Pergunta o comandante. Muitas das pessoas com que tenho conversado nos últimos meses se ofereceram como voluntários, incluindo Trish e sua família, e um grande grupo de habitantes da floresta. O comandante acena, embora pareça um pouco incomodado ao ver tantos ansiosos para partir. Então, por favor, diz ele, saiba o que tem minha bênção para fazer o que acharem certo. Mas deixe-me deixar claro agora mesmo. Se forem, não poderão voltar. É arriscado demais. A General Rice concorda. Estou de acordo. Se vocês vão sair em múltiplas missões de resgate, é provável que alguém note mais cedo ou mais tarde. Vocês não podem trazer essas pessoas para cá. Entendo, responde Nicholas. Todos estamos cientes do perigo. Molly me dá uma cotovelada e uma joinha. O que queremos há meses finalmente está se concretizando. Pessoas serão salvas. Terão uma chance de vida como eu, Bree, Charlie e Ben. Mas algo ainda me incomoda no fundo da mente. A mensagem, a base militar americana. E quanto à mensagem de rádio, eu digo, poderíamos enviar uma equipe para o Texas para fazer contato com os sobreviventes de lá? O silêncio cai sobre a multidão. O comandante olha para mim. Não sabemos com certeza se os sobreviventes estão ainda vivos, diz ele. E o Texas é um caminho muito longe para viajar, caso estejam. É uma chance para todos nós. É uma chance que muitos de nós estamos dispostos a correr, digo com confiança. Mas quando olho ao redor, para minha consternação, descubro que ninguém concorda comigo. Percebo que naquele momento que eles mudaram de ideia. Para eles é suficiente fazer excursões locais limitadas para fazer resgate de pessoas. Atravessar os Estados Unidos é demais. Viajar até o Texas nunca foi o plano.
Sinto-me desanimada. Como eu disse, responde o comandante, notando total falta de apoio que qualquer um está me dando. Você está livre para ir, mas não poderá mais voltar. Sei que deveria estar feliz porque finalmente haverá um grupo de pessoas procurando por sobreviventes. Mas não é suficiente, porque não consigo parar de pensar que a pessoa tentando nos contatar, pode ser meu pai, pode ser qualquer sobrevivente da guerra, como um comandante, e está começando um novo grupo. Mas mesmo que haja apenas uma chance em um milhão de ser ele, preciso descobrir. Isso significa deixar Fort Knox, e se necessário, sozinha ir. Respiro fundo. Nesse caso, eu digo, quero ir. O silêncio seria ensurdecedor se não fosse pelo grito estridente de uma garota vindo de algum lugar do fundo da multidão. Levo alguns segundos para perceber que o grito vem de Bri. Olho para cima do meu ombro e vejo ela abrindo o caminho na multidão, vindo diretamente a mim. Uma vez fiz a promessa a ela de que nunca a deixaria. E aqui estou eu, dizendo da maneira menos sensível possível que vou fazer exatamente isso. Ela me alcança e se joga no meu colo. Não entendo o que está acontecendo. Ela soluça no meu peito. Você quer ir embora? Você nunca poderia voltar. Ela se afasta, seu rosto manchado de lágrimas ficando vermelho de emoção. E quanto a mim, Charlie Ben, o que é de nós? Estou prestes a acalmá-la e explicar minha teoria sobre o papai. Que Nima abre o caminho entre a multidão. Quando Nima abre o caminho na multidão e coloca um braço maternal em volta de Bri, como se tentasse protegê-la da dor que estou causando. Vamos, diz Nima, em voz baixa enquanto levanta. Deixe os adultos falarem. Este não é lugar para uma criança. Bri me olha através dos olhos avermelhados, seu lábio inferior tremendo, e então deixa Nima a guiar. Ben e Charlie a seguem pela multidão, ambos me olhando sombriamente. Meu coração parte quando Bri desaparece. Sinto-me horrível por ter causado-lhe tanta dor. Preciso explicar a ela sobre o papai, sobre o meu pressentimento de que a mensagem é dele. Quando ela entender isso, verá por que não tenho escolha a não ser ir. Brooke, diz a General Rice, acho que deveria considerar sua partida. Você iria para o Texas por nada mais do que um palpite. Não quero perder a minha melhor atiradora. É mais do que um palpite, respondo. Zack tem razão quando disse que teríamos captado a mensagem antes se tivesse sido gravada há anos. Estou absolutamente certa de que essa mensagem acabou de ser enviada. De que todos estão vivos. Quero encontrá-los. Estou com Brooke, diz uma voz e meu coração dá um salto. Me viro e olho para Rian. Todos esses meses que passamos debatendo sobre isolacionismo e resgate de sobreviventes, e ele foi a pessoa mais oposta aos meus pontos de vista. Sempre quis me impedir de ir, para me convencer de ficar, que era a melhor saída. No entanto, agora ele é o primeiro a se voluntariar a ir comigo. Por quê? Respondo espantada. Ele sorri. Porque as chances de você mudar de ideia são nulas. Ele diz. Eu não vou deixar você caminhar sozinha em direção à sua morte. Então, isso não me deixa com outra opção. Meu estômago se revira. Quando Rian fizesse isso por mim, e mais do que meu coração pode suportar. Eu também vou. Me viro e fico atônito ao ver Molly me devolvendo um sorriso. A menos que eu seja uma terceira roda. Ironicamente, ela acrescenta. Não vai ser, acrescenta Zack, porque eu estarei com vocês também. Olho para o alto. Um alívio cresce dentro de mim por não estar mais sozinha com isso. E gratidão. Comove-se com ele por se importarem tanto comigo, a ponto de todos arriscarem suas vidas por mim. Brooke, diz o comandante, venha ao meu escritório amanhã de manhã. Todos vocês. Acrescenta, dirigindo-se a Zack, Rian e Molly. Vamos formular um plano da sua partida. Meu estômago se revira novamente ao pensar que isso realmente está acontecendo e que o comandante vai nos ajudar. Todo meu corpo se mistura de emoção e antecipação. Depois de 6 meses sonhando em deixar esse lugar, finalmente estou prestes a fazer com que isso aconteça. Mas há algo mais também. Uma sensação profunda e oca dentro de mim. Percebo que a ideia de deixar para trás Charlie, Ben e Bri é um pouco complicado. Sei que eles não virão comigo. Bri ama Fort Knox demais. Charlie é a sua sombra desesperada, devota, e fará de tudo para que ela pedir. E Ben está doente demais para vir comigo. Eu não posso mudar de ideia agora. E não quero. Outros sobreviventes podem estar por aí fora. E entre eles,
ouso até mesmo esperar meu pai. Selo meu destino. Capítulo 8. Quando entro no meu quarto, Bri, sentada no beliche, de cabeça baixa, larga o livro e me olha. Esse olhar me mata. Ela está brava comigo por balançar o barco, por trazer bagunça e caos para a sua vida previamente estável, mas decido não adoçar as coisas. Bri amadureceu muito nesses últimos meses. Ela não mereceu, ela merece a verdade. Sento-me ao lado dela, na cama. Ela parece tão séria, tão adulta. Sinto uma pontada de perda pela garota que costumava ser. Desculpe-me, Bri. Começo, mas ela me interrompe. Acho que a comandante está certa, diz ela com seriedade. Fort Knox é o primeiro lugar em que estaríamos a salvo. Não precisamos nos preocupar com traficantes de escravos ou passar fome. Você já esqueceu de como era lá fora? Não se lembra de como era a fome? Não quero sentir isso nunca mais. Há acusação em seu tom. Mas há outras pessoas por aí, argumento suave. Outros sobreviventes. Você não acha que deveríamos encontrá-los? Bri simplesmente balança a cabeça. Não, eu não. O comandante os deixaria entrar se chegassem aqui, como fez conosco. Mas não acho que deveríamos ir procurá-los. É perigoso demais. E se um deles for o meu pai? E se um deles for o papai? Contesto. Bri franze a testa. Parece ainda mais bravo do que antes. Não sabemos se o papai está vivo, diz ela. Não sabemos com certeza, admito. Mas tenho um sentimento bem bom aqui dentro de mim, que diz que ele está vivo. Se o comandante conseguiu sobreviver tanto tempo assim, por que papai não? Ele é um dos melhores do pelotão. Você viu o que o comandante disse? Acho que o fato de ele se achar que o papai está vivo tem a ver. Mas o que você Mas o fato de você achar que o papai está vivo tem a ver com o fato de você ir ao Texas? Sei que ela vai pensar que estou louca, mas preciso entender por que estou tão determinada a ir. A mensagem de rádio, acho que foi feita pelo papai. Bri me olha com tristeza. Eu também vejo que mamãe está aqui o tempo todo. É só uma parte da dor. Não é assim, disparo. Não estou vendo fantasmas. Ela se revira os olhos, mas seguro bruscamente pelo ombro. Escuta, exijo. A mensagem é de uma base militar. Papai estava no exército. Ele estava no Texas. Papai treinou no Texas. Ele disse mor bem no final. Bri tira os ombros do meu aperto. Isso é o suficiente para você se levantar e ir embora? É um suficiente bem para mim, digo, tocando no meu coração, de que papai está vivo, em algum lugar, e agora que somos fortes o suficiente para encontrá-lo, deveremos ir fazê-lo. Bri suspira pesadamente. Não há nada do que eu disser vai fazer você mudar de ideia, vai? Olho para o meu colo, envergonhada. Você sabe que não quero te deixar. Eu? Ela resmunga. Claro que não, eu grito. Você é minha irmã, eu te amo. Ela me lança um olhar altivo. Você deixou a mamãe. As palavras doem mais do que um tapa na minha cara. Minha pequena Bri, por quem fiz tudo no mundo, me desafia com uma das decisões mais difíceis que eu tive de tomar. Uma que tomei para garantir que ela continuasse viva. Não estou preparada para discutir com ela. Parece que estar em Fort Knox a transformou de uma garotinha indefesa em uma independente. Ela está agindo como se não precisasse mais de mim. Talvez ela não precise mais. Levanto-me da cama e subo para a beliche de cima. Com um suspiro de raiva, olho para o teto. Eu te amo, Bri. Digo. Aconteça o que acontecer, lembre disso. Ela não fez nada de volta. Caminhei pelo corredor escuro, na ponta dos pés, para que ninguém pudesse ouvir os meus passos. Estou nas profundezas de Fort Knox, embora não me lembre bem como cheguei aqui. No exato momento do corredor, a luz se infiltra debaixo da porta. É uma daquelas portas grandes de aço, como de um submarino.
Então percebo que estou muito, muito abaixo da terra. Afasto-me para a porta e pressiono meu ouvido contra ela. Lá dentro, não consigo. Lá dentro, consigo quase distinguir a voz profunda grave, como um forte sotaque de Carolina do Sul. É o comandante. Só consigo ouvir algumas palavras que ele diz, mas é o suficiente para deduzir que ele está falando de alguém sobre a mensagem de rádio, sobre o grupo de sobreviventes dos Estados Unidos. Então ouço algo que faz meu coração parar. Lawrence Moore. Esse é o nome do meu pai. O que o comandante está falando sobre meu pai? Empurro a porta para abri-la, e o comandante dá as costas para mim. Ele está inclinado sobre a máquina grande que suponho ser algum dispositivo de rádio. Ocupa todo o lugar da sala. Uma única lâmpada perfura o teto, lançando a luz amarelada e suja sobre a sala, tornando as sombras ainda mais marcadas. Quando empurro na sala, ele se vira para mim no olhar, mas não é o comandante que encontro cara a cara. É o meu pai. Ele está em equipamento militar completo, parecendo exatamente como da última vez que eu vi. Atrás dele, o rádio emite bips e estalos. Confusa, começa a cambalear para trás, mas de repente o chão sobre o meu pai cede. Todo o piso da sala do bunker secreto está desabando. Ele grita enquanto cai, com pedaços enormes de máquina de rádio caindo atrás dele. Pai! Eu grito alcançando. Não adianta. Ele cai uns bons 10 metros, no fundo de um poço longo. Os cabos do dispositivo se rompem e prendem contra a parede. Cada vez que ele se toca, a eletricidade o atravessa e lança faíscas sobre o meu pai. Ele olha para mim aterrorizado. É quando percebo que não estou sozinha. Ao redor do perímetro da sala, olhando para o meu pai no fosso, há centenas e centenas de biovítimas. Eles gritam e zombam, gritando com os punhos no ar. Mas meu pai está numa arena. Do outro lado, uma porta se abre e uma aranha enorme, de pelo menos uns 3 metros de altura, rasteja para dentro da sala. Suas patas são tão grossas quanto o tronco de uma árvore. Ela corre em direção ao meu pai tão rápido quanto um tigre. Os espectadores enlouquecem. Ele olha para mim. Brooke, ele grita. Brooke, me ajude. Você tem que vir até mim. Começa a gritar. É quando eu acordo e olho ao redor. Percebo que estou de volta no meu quarto, no meu beliche. A luz do dia se infiltra através das cortinas e Bri ronca suavemente na cama de baixo. Meu coração está batendo rapidamente. Respiro fundo para tentar me acalmar. Com um sonho, foi apenas um sonho, digo a mim mesma. Apenas um sonho. Mas parece que o sonho estava me dizendo algo, urgindo dentro de mim para encontrar meu pai, ajudá-lo. Digo-me que ele está vivo. Silenciosamente, desço a escada, o meu beliche, e aterriço suavemente no chão. Pego o uniforme limpo de Nema, lavo e passo para mim, e avisto, sentindo o tecido áspero contra a minha pele. É uma sensação da qual me familiarizei durante os últimos 6 meses em Fort Knox. Enquanto coloco a minha mochila sobre o meu ombro, ouço a voz de Bri atrás de mim. Você é um idiota, Brooke, diz ela. Fico tensa. Odeio ouvir minha irmã tão brava, mas não posso deixar minhas comparações dolorosas como a forma como deixei a mamãe. As últimas palavras amargas que ela me disse. Sem olhar para trás, eu digo, sinto muito, tenho que fazer isso. Dou mais um passo e paro, acrescentando. Eu te amo. Nunca se esqueça disso. O silêncio vem em resposta. Então, sem outra palavra, saio do quarto. Dessa vez, nova vida. Pelo que eu... Então, sem outra palavra, saio do quarto. Desta nova vida, pela qual pode ser a última vez.